Sejam muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje é para tratar do exame de certificação do OKR. Vamos começar com a estrutura da prova. Esse exame ele tem 40 questões para serem resolvidas em 1 hora. Isso significa que você tem 1 minuto e meio para cada item. É possível resolver nesse período, apesar de você poder navegar sobre a prova e deixar as questões não respondidas para o final, não compensa, porque a navegabilidade vai consumir tempo também. E 1 minuto e meio é bem razoável para você gastar na solução de determinada questão. Se tiver muito difícil, você demorar 2 minutos, vai ter questão que você consegue resolver em menos de 1 minuto e meio. Uma acaba compensando a outra. Você precisa de 60% de acerto para a certificação. Isso significa 24 questões corretas. A recomendação é que você, no simulado, porque você recebe umas questões que são bem parecidas com a do exame, você consiga 80%, ou seja, um pouco mais do que é exigido, para você ter uma margem de segurança, porque existe ali um banco de questões. Isso pode variar um pouco, ela não pode ser exatamente como o simulado que ela fornece. Estudar para o exame de certificação, ele consolida o seu conhecimento. É importante porque você vai ter que assimilar, memorizar detalhes sobre o OKR, e que o estudo comum, o dia a dia, a leitura somente não te proporcionariam. Era interessante que você fizesse uso da metodologia. Qual é o seu objetivo? Obter aprovação. E quando você vai ter confiança para agendar a prova? Quando tiver no mínimo 80% de acerto, porque a exigência da prova é menor do que essa. Repetição dos exercícios, é natural que as primeiras vezes você não consiga nem o score mínimo. Agora, a leitura do material fornecido mais a repetição dos exercícios vai te dar consistência para, no momento da prova, as pequenas variações você conseguir vencer. 3 dias de estudo são muito suficientes para você ser aprovado. Recomendando cuidado com o material da internet, porque aproximadamente metade do que está disponível tem equívocos. E aí você corre o risco de se capacitar a partir de erros que alguém cometeu e resolveu publicar. Primeira questão. Tudo que nós vamos tratar aqui sobre questões idênticas às que são cobradas no exame da Certiprof. O objetivo: lançar um novo produto. Ele apresenta 3 Key Results. O primeiro, atingir 500 usuários ativos no site. O segundo, alcançar taxa de conversão de 5%. Taxa de conversão significa aquele usuário que está apenas navegando, ele fazer algum tipo de negócio com a organização. Ele foi convertido em apenas dando uma olhadinha em cliente. Obter um Net Promoter Score de 70%. Isso significa a disposição daquele cliente em falar bem da sua empresa para outros clientes. Esse é o Net Promoter Score. Estão apresentados aí os 3 Key Results. Qual o problema com o OKR acima? O primeiro, o objetivo é uma atividade. Exatamente. Não se pode colocar uma atividade no resultado-chave e muito menos no objetivo. Por quê? Qual é a estrutura do OKR? Você tem uma meta a ser atingida, que é o objetivo. Você tem instrumentos para medir o seu progresso em direção ao objetivo. Esses instrumentos são os Key Results, os resultados-chave. E você tem as iniciativas, as ações do dia a dia, que vão ser necessárias para você progredir em direção ao objetivo. Tanto o objetivo como o Key Result, eles não podem ser atividades do dia a dia, porque elas não têm o condão de medir o progresso. Elas são apenas ações necessárias para você progredir, mas elas em si não medem, não garantem progresso em direção ao objetivo. Então, a primeira questão é a alternativa correta. Ela é o problema com o OKR apresentado. Vamos ver as demais. KR1 e KR2 não são resultados. Claro que são. Atingir 500 usuários ativos no site, como alcançar uma taxa de conversão de 5%, são resultados muito razoáveis até.
KR3 não é resultado, outro erro, porque obter um Net Promoter Score de 70% é um resultado desejável. KR1 não é um resultado. Muito simples essa questão. É nítido que o objetivo é uma atividade. E como é que você identifica isso com facilidade? A atividade, a ação rotineira, a ação do dia a dia, ela depende 100% de você. Lançar um novo produto depende 100% de você. Você desenvolve e disponibiliza ele no mercado. O objetivo é algo que você pretende alcançar, não é algo que você pode fazer. Outra questão, o objetivo é ser bem avaliado pelo fornecedor. Então você já nota aí que o objetivo ele não é uma tarefa rotineira, porque não depende 100% de você. Depende de que as suas estratégias sejam reconhecidas e apreciadas pelo fornecedor. O resultado-chave, único apresentado, KR1. Avaliação excelente por 4 meses. É um bom KR. Qual o problema com o OKR acima? Primeiro, o objetivo não é ambicioso. Errado. É claro que o objetivo é ambicioso e é desejável você ser bem avaliado por um parceiro comercial. O objetivo não contém um número, ainda bem. Para o exame de certificação da Certiprof, objetivos eles são qualitativos. Quem é quantitativo ou representa um patamar é o resultado-chave. A maioria dos key results possuem números. O objetivo de forma alguma. Isso para o exame de certificação. O nosso foco é a prova aqui. Há poucos KRs. O ideal são 3. É razoável isso. E eu vou dizer por quê. Você tem um caso na China em que o governo pagava os agricultores que encontrassem ossos de dinossauro, fósseis, qualquer relíquia histórica. E aí o que os agricultores começaram a fazer? Eles quebravam os ossos em várias partes para ganhar dinheiro várias vezes. E isso perdia um pouco do valor histórico daquele patrimônio, daquela relíquia. Na Índia aconteceu um caso semelhante. Devido à população de serpentes ser muito grande naquele país, havia muito acidente. E a Índia passou a remunerar o cidadão que levasse uma serpente para um órgão do governo. O que as pessoas passaram a fazer? Criar serpente em casa, porque ia lá e vendia. E isso até aumentou o número de acidentes. Então você perceba que basear uma estratégia num único critério, você pode criar efeitos adversos ou nocivos. Na década de 1970 houve a crise do petróleo. E os automóveis americanos, eles eram muito grandes e consumiam muita gasolina. Os japoneses lançaram automóveis subcompactos e esses automóveis eles tinham menor consumo, menor custo de aquisição e esse produto foi um sucesso. Os Estados Unidos, para fazer frente a essa concorrência, a Ford principalmente, deu um critério, um único critério para os seus engenheiros, que era produzir um carro abaixo de $2.000. Eles assim fizeram, economizaram nos materiais e disponibilizaram um automóvel que custasse abaixo desse teto imposto pela direção da empresa. Devido aos materiais de baixo custo, esse automóvel, quando ele sofria uma colisão traseira, ele incendiava ou explodia. Matou muita gente, feriu outras tantas e ocasionou o maior recall da história da Ford, que ela teve que chamar 1.400.000 veículos para trocar o tanque de combustível. Saiu caro. Como ele podia resolver isso? Ele deu um único key result. Produziu o automóvel abaixo de $2.000. Ele poderia, mantendo os níveis de segurança, mantendo a qualidade, por isso que o terceiro item está correto. Quando você lança um produto com apenas um critério, você corre o risco de produzir efeitos adversos. Criar um pipeline para o próximo semestre. KR1. Obter 250.000 em pedidos. É um KR razoável. KR2, obter receita de 700.000 no trimestre. Também ousado e correto. Terceiro, manter o pipeline alavancado no tempo. Vamos ver as questões apresentadas, os itens. Qual o problema com o OKR acima?
O objetivo não tem um número, ele insiste nisso. E isso você vai ver se repetir no momento do exame. Tem várias questões com esse tipo de equívoco. Você já elimina. Porque o objetivo nós já vimos. Ele é qualitativo. Ele não tem que conter números como os key results. Então essa questão está descartada como problema. O objetivo não conter número é uma vantagem. Ele está atendendo aos seus atributos. O objetivo precisa ser ambicioso? Não. O objetivo ele pode ser realista ou pode ser ambicioso. Existem várias questões cobrando isso. O objetivo, quando ele é ambicioso, ele é chamado moonshot. E quando ele é realista, ele é chamado roofshot. Tiro na lua para ambicioso, moonshot, e tiro no teto quando ele é realista, mais fácil, né? Roofshot. Terceiro, não há problemas. É a questão correta. E o KR3 não contém um número, é possível que um key result ele contenha um patamar de excelência, desde que esse patamar de excelência ele consiga refletir o progresso em direção ao objetivo. Normalmente quem faz isso é um número. Se você quer obter 700 mil no trimestre de receita, significa que a cada 45 dias você tem que ter 350 mil em receita. Perceba que é mais fácil, mais simples de apurar quando tem um número. Mas um patamar de excelência ele é aceito como key result também. A resposta correta, não há problemas com esse OKR. Como é a tomada de decisão no modelo de gestão IPO? Decisões tomadas em métricas apresentadas pela equipe. Isso não acontece nesse modelo de gestão. Decisões que ignoram os indicadores, elas são baseadas nas pessoas de maior nível hierárquico. Ou seja, aquelas pessoas que detêm poder na empresa, elas julgam que sabem o que o cliente necessita, o que ele está precisando. E aí ele ignora pesquisas de mercado. Essa é a característica central do modelo IPO. O segundo item é que deve ser marcado nessa questão. Decisões baseadas em objetivos e resultados-chave. Isso não acontece porque o OKR ele substitui o modelo IPO, ele não o complementa. Decisões baseadas nas métricas tradicionais, como KPI, Key Performance Indicator, e BSC, o Balance Scorecard. Não, são duas metodologias diferentes. Elas não se relacionam com o modelo IPO. Alternativa correta, decisões que ignoram indicadores, baseadas na percepção daquelas pessoas que detêm algum poder na organização e julgam que sabem o que o usuário precisa. São boas práticas na adoção de OKRs. Não esperar atingir todas as metas, prover evidências auditáveis e criar vários key results para alcançar um objetivo. Não é um item equivocado. O OKR ele precisa realmente disso tudo. Segundo, cascatear objetivos. Cascatear significa você define metas na alta direção e elas são cascateadas para os outros departamentos. O OKR ele não faz assim. Nós vamos ver isso, é cobrado na prova, que no ambiente onde é implementado o OKR, 40% das metas são top-down e 60% das metas são bottom-up. Ou seja, desenvolvidas pelas equipes. Então a palavra cascatear no OKR sempre vai estar equivocado para fins de prova de certificação. Misturar objetivos ambiciosos, lembra os moonshots, tiro na lua, com objetivos comuns, realistas, os roofshots, tiro no teto. Isso é um erro porque não é uma boa prática, como ele está sugerindo no enunciado. É um erro porque quando você tem um objetivo muito ambicioso, ele precisa ter foco, ele demanda atenção especial da equipe e não pode ser dividida essa atenção com outros objetivos. Último, criar poucos KRs para atingir o objetivo. Definir OKRs definidos pela gestão. Você nota que
a construção equivocada do português, mas é assim que está no exame. Então foi repetido aqui, tal e qual você vai ser cobrado. Criar poucos OKRs para atingir o objetivo não é OKR. Você vai criar muito ou pouco KRs, Key Results, resultados-chave, para atingir um objetivo. Então, a primeira é a alternativa correta. São erros na adoção de OKRs. Definir OKR sem discutir com o gerente. Isso é um erro por quê? Nós vimos que 40% tem que ser top-down, que é o CEO da empresa que elabora os objetivos estratégicos, e 60% bottom-up, que são as equipes elaborando as metas táticas e as operacionais. Agora, aquele indivíduo, aquela equipe que desenvolve seus próprios OKRs, precisa validar esses OKRs com a sua liderança. Então o indivíduo valida com a sua gerência, as equipes validam com a sua liderança. Não se pode definir OKR sem discutir com uma instância superior. Esse é um erro do OKR, sem dúvida. Aí cuidado com a armadilha, por quê? São erros na adoção de OKR. Definir OKR sem discutir com o gerente, você já viu que é um erro, marca e passa para frente. Vamos terminar de ler. Misturar objetivos ambiciosos com comuns. Já vimos que isso é um erro e vocês já sabem por quê. Terceiro, criar poucos OKRs para atingir um objetivo. Definir vários do tipo moonshot, ou seja, vários OKRs ambiciosos. A equipe não vai poder concentrar foco se você tem vários OKRs muito ambiciosos. Então veja qual é a alternativa que deve ser marcada. Todas as anteriores, porque tudo que foi falado aqui representa erro na adoção do OKR. Qual é o papel do OKR Owner? Trabalha com o OKR Coach para desenvolver OKRs. Não, OKR Coach é aquela figura bastante experiente na empresa que vai orientar, vai corrigir os OKRs desenvolvidos pelos colaboradores. Por que que precisa de um OKR Coach? É pedir muito, quando você implementa OKR numa organização, que todos possam desenvolver OKRs suficientemente maduros. Então, apesar da metodologia ter se mostrado eficiente, um OKR mal desenvolvido, ele não vai produzir os resultados esperados, o que ele já conseguiu em grandes organizações. Então o OKR Coach existe para orientar e corrigir. Segundo item, cascateiam para a equipe os planos de ação. A palavra cascateamento não combina com a metodologia OKR para efeitos de exame. Existe essa palavra, esse item tem que ser descartado. Terceiro, são gestores, suportam as equipes no progresso do OKR. Ele é o responsável por agendar as reuniões, por reunir os insumos necessários para o cálculo daquele OKR. Essa é a questão que deve ser marcada. Todas as anteriores não, porque a gente já viu que tem itens incorretos. Agora, olha o problema nessa questão. São gestores. Na apostila, ela é clara, ela diz, podem ser gestores. E da maneira como é cobrado na prova, obrigatoriamente tem que ser gestores. Então é uma contradição com a apostila, mas nós não estamos aqui para questionar a metodologia da Certiprof. Nós estamos aqui para atender aos requisitos dela. E apesar dela ter colocado na apostila são gestores, podem ser gestores, e na prova está diferente, a alternativa correta é essa. Você admite esse deslize para obter mais um ponto no seu exame. Quem é o responsável por elaborar os OKRs estratégicos? Lembra, aqueles que são feitos top-down. Ele não valida com ninguém, ele simplesmente os elabora. É o CEO da empresa, o fundador. Ele é o responsável pelos OKRs estratégicos. Segundo item, toda organização de maneira colaborativa. Não vai chegar a lugar nenhum nunca, porque isso vai virar uma reunião de condomínio.
uns acham que deve seguir por esse caminho, por outro caminho, e os OKRs estratégicos, quem é pago para desenvolver, quem é contratado, quem é supervisionado pelo conselho de administração é o CEO e o fundador, nunca toda a organização. Item incorreto. A média gerência junto com as equipes. Não, porque a média gerência elabora os OKRs táticos. Deve ser elaborado pelas equipes. Não, porque as equipes responsáveis pelos 60% das metas bottom-up, elas elaboram os OKRs operacionais e não os estratégicos. A primeira questão está correta. Quais são as características centrais dos OKRs? Possuem metas financeiras de longo prazo. É possível isso acontecer, mas vamos ver as demais para ver se existe uma que seja mais aderente a uma característica central do OKR. Segundo, são transparentes para toda a organização. Isso é uma característica central e muito mais aderente do que o primeiro item. O OKR ele precisa ser divulgado para que todos saibam e acompanhem. Não é feito mediante sigilo, em hipótese alguma. Então, esse é o item correto. Terceiro, são open source e adaptáveis? Claro que sim. O OKR ele não engessa, não obriga a organização a se adaptar a ele. Ele se ajusta à organização. Então, é uma ferramenta open source. E veja o último item. Somente B e C estão corretas. Exatamente. A A, apesar de não ser mentira, não é uma característica central. E aí você fica numa sinuca se você quer marcar. Por quê? Não existe a opção A, B e C estão corretas. E B e C você tem certeza e garantia que estão. E de forma que a única opção disponível para atender a melhor lógica dessa questão é a última alternativa. B e C corretos. Quem é o responsável por elaborar os OKRs táticos? A alta gerência e o CEO? Não, porque a gente acabou de ver que essa equipe elabora os OKRs estratégicos. Toda a organização de maneira colaborativa? Não, porque a gente viu que cada um tem o seu papel. CEO elabora os OKRs estratégicos, a média gerência elabora os táticos e as equipes elaboram os operacionais. A gerência com o apoio do CEO, exatamente essa questão, esse item deve ser marcado. E deve ter a participação da equipe, não, porque esse último item ele se refere aos OKRs operacionais. Essa é a questão correta. Veja aqui como é o mapa fornecido pela apostila da CETPROF. Ela considera uma organização com apenas 3 níveis hierárquicos. Fez isso para poder simplificar. Então o CEO ele define os estratégicos, a média gerência define os táticos e as equipes os operacionais. Por que é importante priorizar OKRs? A questão está rigorosamente idêntica ao que é cobrado no exame de certificação. Para identificar os responsáveis por eles, quanto mais alta a prioridade, maior o nível hierárquico. Não. A gente viu que priorizar ideias de pessoas de maior nível hierárquico é uma característica do modelo de gestão IPO, não do OKR. O OKR precisa de pesquisa de mercado, ele utiliza indicadores. Para escolher quais OKRs entrarão no ciclo de monitoramento, exatamente isso. É o item correto. Sobre os Key Results, é falso afirmar que, isso também é outra armadilha, porque você vê sobre o Key Results, você pega um item que seja aderente a ele, tende a marcar, mas ele está dizendo que é falso afirmar. Então ele diz, é característica do Key Result, exceto, aí você teria que procurar o item errado. Ele tem esse tipo de armadilha. Eles devem fazer com que o objetivo seja atingível. Isso não é falso. Isso é correto. É papel do Key Result, do resultado-chave, proporcionar o atingimento do objetivo.
Eles devem começar com o verbo, claro, aumentar, diminuir, aumentar a receita em 200 mil, diminuir o custo com patrocínio em 50 mil. Normalmente eles começam com o verbo mesmo. Eles devem permitir que o objetivo seja gradual. Deve, exatamente. Agora, olha o último, quão óbvio ele é e facilita a sua vida para ter mais um ponto aqui nos 24 que você necessita para ser aprovado. Eles devem ser atividades. Não, eles não podem ser atividades. Portanto, é falso afirmar que um key result ou o próprio objetivo seja uma atividade rotineira, uma ação do dia a dia, uma iniciativa. É falso. Como é descrito o desenvolvimento orientado por hipóteses de Barry O'Reilly? Você vai utilizar isso na sua prova. E eu já falei isso antes, você vai identificar quando eu ler o item. Eu vou atingir um objetivo e serei medido por vários resultados-chave. Essa é a fórmula do OKR que foi desenvolvida por John Doerr. Isso vai cair na prova. Então, essa frase que acabei de ler é a fórmula da metodologia. Segundo item, teremos confiança para prosseguir quando vemos um sinal mensurável. Lembra, você, ao obter 80% de aprovação no simulado, no mínimo, você tem confiança que ao fazer a prova, você vai conseguir pelo menos os 60% exigido por eles. Terceiro, software funcionando é a principal medida de sucesso. Não, esse é o artigo 7º do Manifesto Ágil. Isso cai na prova também. Nenhuma das anteriores não, porque a gente viu o segundo item que está correto de acordo com Barry O'Reilly. Está na apostila, é cobrado no exame de certificação. Qual a fórmula de John Doerr? Ele já deu para você na questão anterior. Eu vou atingir um objetivo e serei medido por vários Key Performance Indicators? Não. Eu vou atingir um objetivo e serei medido por vários resultados-chave, por vários Key Results. Esse é o item correto. Sobre o objetivo, é correto afirmar que eles devem ser ambiciosos? Não, eles podem ser ambiciosos, mas também podem ser comuns. Então você vê que tem duas questões aqui que são antagônicas, você já anula a opção todas as anteriores. Por quê? Eles não podem ser ao mesmo tempo ambiciosos e comuns. Ou eles são ambiciosos ou eles são comuns. E o terceiro, eles podem ser ambiciosos ou comuns. Questão correta. Quem criou os OKRs e quem foi o responsável pela disseminação do framework? Muito simples, está na apostila. Quem atua com OKR precisa saber que Andy Grove, na Intel, criou a metodologia e John Doerr, que trabalhava com ele, disseminou. Qual a orientação de Andy Grove sobre a escolha de metas? Isso nós já vimos aqui em outras questões. Veja bem. Devemos balancear métricas que lidam com consequências adversas. Lembra do automóvel da Ford? Até $2.000 de custo. Assim eles fizeram, usando materiais que não mantinham a qualidade e a segurança. Então essas métricas deveriam ser balanceadas com outras para evitar as consequências adversas. Item A está correto, de acordo com a metodologia de Andy Grove. Como são as metas na organização 1.0? Na apostila do OKR, e é cobrado no exame, ele coloca a organização 1.0, 2.0, Full Stack Agile, aquela que o líder apenas especifica o que quer e as restrições mínimas. Ele não te diz como fazer. Ele fala do modelo HIPPO, no qual tem alguém de alto nível hierárquico que julga saber o que o cliente precisa. Então ele ignora métricas e indicadores. Então ele fala sobre esses modelos de gestão. O primeiro modelo de gestão conhecido foi desenvolvido por Taylor, Fayol, Henry Ford, que na organização 1.0 as metas eram top-down, eram cascateadas. O OKR não pode ser cascateado, mas a organização 1.0
que representa o primórdio da administração, elas eram feitas dessa forma. Então ele possui metas impostas de cima para baixo, são as metas top-down, ok? Qual a relação percentual de contribuição para elaboração dos OKRs? 10% alta gestão, 90% equipes. A gente sabe que não. 40% top-down, ou seja, alta gestão, 60% equipes. Essa é a alternativa correta. Qual a diferença entre moonshot e roofshot? Moonshot é o ambicioso e o roofshot é o comum ou realista. Então vamos lá, moonshots são metas extremamente desafiadoras, ok? É a meta que significa tiro na lua, lembra? Só atinge o objetivo ao cumprir 100%, não. Porque se ela é extremamente desafiadora, se você atingir parcialmente, você já atingiu o objetivo. Roofshot são metas apenas desafiadoras, ou seja, comuns, tiro no teto. Cumprir 70% dela significa atingir o objetivo? Não. Se ela é apenas desafiadora, se ela é realista ou comum, o mínimo que se pode esperar de você é atingir 100%. Então veja como ele começa o item de forma correta, mas ele coloca ali uma expressão equivocada logo em seguida. A e B não podem ser marcados como itens corretos. Moonshots são metas extremamente desafiadoras e roofshots são metas desafiadoras. Correto. Agora vamos ver se tem uma pegadinha mais para frente. Moonshots são metas extremamente desafiadoras e devem ser evitadas. Não pode, porque se ela existe, C é o correto. Considerações finais. É importante você fazer uma pesquisa de preço. Por quê? Essa prova custa $150, algo entre 700 e 800 e poucos reais. Só que a CertProf, ela tem os partners no Brasil, que são aquelas empresas que realizam a prova. E cada partner ele tem liberdade para fazer suas próprias promoções. Então eu já consegui pagar pela prova R$312, 280 e alunos meus já conseguiram mais ou menos nesse nível de preço. 1/3 do que é cobrado o exame oficial. Cuidado com certificação paralela, porque a única que existe acreditada internacionalmente é o OKR-CP, fornecido pela CertProf. E muitas empresas criam uma prova e produzem uma certificação que não é acreditada no mercado. E boa sorte para vocês.